bem-vindos ao canal Ali Valquíria Terapias Holísticas. Eu sou Alessandra Rodrigues Cabral, terapeuta holística, e hoje vamos falar um pouco sobre os corpos. Vamos nomear esses corpos e descobrir até onde que a radiestesia pode atuar nos nossos corpos. Então, fiquem ligados no vídeo. Não esqueça de curtir o canal e ativar o sininho para receber as notificações. A classificação dos corpos astrais começou através de Allan Kardec, quando ele decodificou o espiritismo. Nessa época, ele falou sobre o espírito, o perispírito e o corpo. E ele denominou que o corpo é um ser material, análogo a animais e animado pelo princípio vital, pela energia vital. A alma, que seria o espírito encarnado que tem o corpo, a sua habitação, e o outro como princípio intermediário ou perispírito, que é a substância semimaterial que serve de envoltório para o espírito, e ele liga o corpo ao espírito. Essa está na pergunta 135 do Livro dos Espíritos. Então, a partir desse momento, a gente tem algumas definições, né? Que definição se pode dar ao espírito? Allan Kardec nos responde que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo e fora do mundo material. Allan Kardec também perguntou sobre quais são as funções do perispírito, e ele nos responde que reveste o espírito quando desencarnado e serve de intermediário entre o espírito e o corpo durante a encarnação. E do corpo para o espírito transmite sensações do espírito para o corpo e conduz as impressões. Então, o que a gente pode classificar que é um espírito? Então, seres inteligentes de criação, povoam o universo fora do mundo material, são individualidades inteligentes e incorpóreas criadas por Deus, foram criados todos simples e ignorantes. Os espíritos são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que têm alcançado. O objetivo final de todo espírito é alcançar a perfeição. A vida espiritual é a vida normal do espírito e os espíritos são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Então, é através do espírito que a gente consegue a evolução espiritual. Então, o processo de reencarnação dá-se para que o espírito experimente na carne certas situações que vai poder trazer evolução mais rápida para o espírito. Então, o espírito, quando reencarna, ele está revestido pelo perispírito. Ao chegar no corpo físico, o perispírito vai fazer o encaminhamento das emoções, dos sentimentos, das energias entre espírito e corpo. O perispírito, então, ele é um envoltório do espírito, ele é fluídico e semimaterial. Serve de ligação entre o corpo e a alma. Subsistem além do sepulcro, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. O progresso mental garante a renovação do perispírito, é intermediário de todas as sensações que o espírito recebe. Do corpo para o espírito transmite as sensações e do espírito para o corpo conduz impressões. E aqui uma coisa que a gente tem que pensar, o perispírito seria tipo uma vestimenta utilizada pelo espírito. E aqui você vai encontrar seres com variadas formas de se vestir, mas porque o perispírito, ele é plástico, ele tem um poder de se moldar da forma que precisa. E o corpo físico, né? Joana de Ângeles nos fala que
é o domicílio temporário ao espírito, que através dele adquire a experiência, aprimora aquisições, repara erros, subestima aspirações. Já Emmanuel vai nos falar que é o sublime santuário de uma das supermaravilhas da obra divina. Ele continua que a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou deforme na terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. E André Luiz nos fala que o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazia da carne. Então, através do processo da reencarnação que a gente recebe aqui, o nosso corpo físico, é que se dá a evolução do espírito, porque ele vai começar a experimentar situações, coisas, vai aprender outras coisas na matéria que vai poder levar para o espírito como evolução. O espírito nunca desevolui, ele só evolui. Depois do Kardec ter referenciado esses 3 corpos na doutrina espírita, Kardec até cita, né, que a obra dele não terminou ali. Muitas outras coisas viriam logo em seguida. Então teve alguns estudiosos da questão espiritual que nos trouxeram daí a questão dos 7 corpos. Não mais 3 como a divisão do espiritismo, mas sim 7. Então foi dividido essas situações para poder fazer uma melhor explicação de quem nós somos. Então o alinhamento desses corpos, né, ele vai proporcionar a conexão com a fonte geradora de energia e ele vai possibilitar a energia do divino com o nosso corpo, com o nosso material aqui. E quando esse sistema está em equilíbrio, a vida da pessoa está em equilíbrio, mas quando está totalmente desequilibrado, vai refletir diretamente na vida da pessoa. Então, os 7 corpos eles podem ser divididos em físico, duplo etérico, astral, mental, que é dividido em 2, entre o mental inferior e o mental superior, causal, búdico e átmico, sendo que o corpo físico é o que a gente conhece aqui como matéria, o duplo etérico seria onde está todas as nossas informações de uma genética, um DNA espiritual. Os corpos astrais são as emoções, os corpos mentais são pensamentos, o búdico e o átmico já são corpos divinos. Aqui a gente poderia dizer que são uma alma, a conexão com a mônada, então é através desses corpos. Então sabe-se que quando um corpo ou um espírito precisa reencarnar, ele vai sair lá do Logos, vai descer pelos planos da criação, vai passar pelo plano mental, vai passar pelo plano astral até chegar ao plano físico. E quando nós morremos, a gente vai perdendo esses corpos, fazendo a caminhada até o Logos, até o divino. Então, quanto mais um espírito evolui, mais ele vai perdendo esses outros corpos. Então, nós que estamos na 3ª e 4ª dimensão, nós ainda precisamos do corpo físico. Na 4ª dimensão, não é necessário mais o corpo físico. Na quinta ou 6ª dimensão, você já não precisa mais do corpo emocional. E isso vai demonstrando a evolução do espírito. Isso que agrega o que é uma evolução do espírito? É você ir trabalhando os defeitos que tem nesses corpos para poder evoluir. Então aqui, ó, a gente tem a divisão aqui dos corpos e das dimensões, né? Aqui eu já até vou falar que a radiestesia vai trabalhar nesses corpos, seja o físico, o etérico ou o duplo etérico, o astral e o mental. A partir dos corpos para cima, a gente não consegue mexer em nada, porque, como eu falei, são corpos divinos, é uma coisa mais divina. Então a gente tem que trabalhar aqui mental, astral, etérico e físico.
E uma questão muito importante relacionada ao físico. Quando algo se manifesta no corpo físico, principalmente as questões de doenças, é porque o físico precisa trabalhar na matéria. Então, está com alguma doença, vá direto para um médico. Chegou no médico, ninguém descobriu o que é, aí sim, vai para uma casa espiritual descobrir o que é isso. Que daí sim, dá-se a indicação de que a doença é espiritual. Mas a partir do momento que a doença está aqui agindo no corpo, no físico, a radiestesia, as questões espirituais não vai conseguir atuar tanto. Ela pode ajudar, mas desde que esteja sendo acompanhada por um médico, por algo material. Então aqui, os corpos e as dimensões, né? Então na quinta dimensão, ele vai estar ali o mental inferior e o mental superior. O mental superior, ele vai ter relação com o chakra laríngeo. Ele vai ter também aqui a função de um pensamento mais elevado, de uma consciência mais elevada. Ele não gera nenhum tipo de micro-organismo. O que seria aqui, né, o micro-organismo gerados? Ao desequilíbrio desses corpos vai trazer micro-organismos que vai atuar diretamente no físico. Então você vai ver ali que o mental inferior, conforme os pensamentos negativos, ruins, maus que a gente vai gerando vírus. E mas a questão aqui no vírus, na verdade, seria a conexão com o vírus. Então vamos pensar numa gripe. Você está lá passando por uma situação ruim, você baixou energeticamente o teu sistema imunológico e os pensamentos atuando como uma coisa ruim. Então você vai estar propício a pegar uma doença de um vírus, então a gripe. O astral ali, ele vai gerar bactérias, o etérico vai gerar fungos, então cada um vai ter uma causa diferente no corpo físico, né? Então lá ainda no mental superior, ele não gera nenhum tipo de micro-organismo e o tipo de a consciência dele, né, está relacionado a valores morais superiores. Uma questão aqui, né? Quanto mais um espírito é mais elevado, mais facilidade ele tem em fazer essa conexão aqui com o mental superior. Teoricamente, a gente deveria estar ligado o tempo todo no mental superior. Mas eu digo que a gente passa 90% do dia conectado no mental inferior e 10% no mental superior. Mais para frente eu vou explicar cada um desses corpos, a gente vai conseguir entender melhor o que é o mental superior e inferior. Então o mental inferior ali, ó, ele também está na quinta dimensão. Ele vai ter questões relacionadas com o chakra cardíaco. Ele traz aqui questões de pensamentos de rotina, encontros, desarmonias do karma. O tipo de micro-organismos causados pelo desequilíbrio desse corpo são as bactérias. A consciência dele é espiritual e eles influenciam inconscientemente a pessoa. E o mental inferior forma o inconsciente da pessoa, principalmente com experiências de outras vidas. O corpo astral ou emocional, ele está na quarta dimensão. Ele está ligado diretamente ao plexo solar. Quando a gente for falar sobre chakras, a gente vai falar do plexo solar, que ele é um filtro de emoções. Então, por isso que o corpo emocional ou astral está diretamente conectado com o chakra solar, do complexo solar, né? A função desse corpo é trabalhar com questões de desejos e paixões. O micro-organismo causado por eles são as bactérias e o inconsciente dele, astral ou o emocional em si, né? Ele também tem muita ligação com aspectos de outras vidas, de coisas que a gente aprendeu e fica registrado nesses corpos e que a gente pode trazer para essa vida.
Já o corpo etérico e o corpo físico, eles estão aqui na terceira dimensão, na matéria. O duplo etérico ele vai ter uma conexão direta com o esplênico e ele faz a captação das energias do prana, né? E através dos chakras ele pode passar por os corpos. As energias são emanadas, captadas pelos chakras e o duplo etérico pode fazer essa emanação para o corpo físico. O tipo da consciência desse corpo, ele já é o encarnado. Então ele aqui é atuando realmente aqui na matéria. E aqui, devido aos pensamentos que a gente tem, das emoções que a gente sente, o duplo etérico, ele vai somatizar as doenças físicas e psíquicas. Ele que vai poder responder para o corpo físico essas questões de doenças. Já o corpo físico, ele está relacionado com o chakra base ou básico, e ele é as somatizações das emoções, das ações, a capacidade de agir. E o micro-organismo gerado aqui já é a doença em si. Então, todos aqueles corpos estão em desequilíbrio, ele vai trazer diretamente aqui para o físico, e aqui a gente vai sentir dor, vai sentir doença, vai sentir situações no corpo que poderiam ter sido organizados, poderiam ter sido ajustados se a gente tivesse trabalhado melhor com os nossos outros corpos. A título de corpos, assim, né, o corpo físico é o corpo material, o corpo que a gente vê. O corpo etérico, ele é igualzinho a gente, só que etérico, ele seria translúcido, né? E ele que tem toda a questão da carga de DNA do nosso corpo, só que é questão de DNA espiritual. E aqui um exemplo que até a gente podemos passar, né? É que quando a gente engorda ou emagrece, não é o corpo físico que está engordando ou emagrecendo, mas sim o corpo etérico. O corpo etérico, ele traduz tudo o que está passando nas nossas emoções, no nosso mental, e depois traz para o físico. Então, esses são os dois corpos que a gente poderia ver diretamente, né? O corpo astral, o corpo mental também é possível ser visto, só que eles não têm forma, eles não têm o corpo astral é como O corpo astral é como se fosse um círculo em volta do corpo. Já o corpo mental ele é representado com pétalas, porque ele é com uma consciência, né? Então, o corpo físico, vamos falar agora sobre cada corpus, né? Então, o corpo físico. O corpo físico é praticamente o estudo das ciências biológicas. Então, a ciência vai estudar diretamente aqui a matéria. Vai estudar um coração, vai estudar um olho, vai estudar a pele, vai estudar um osso, porque é o que a gente pega. E esse é um instrumento para poder fazer a ação do espírito aqui na matéria, né? Ele vai somatizar impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos. Então, o corpo mental, um pensamento ruim, um pensamento em desequilíbrio, vai ser somatizado no corpo físico. E aqui, os outros corpos causam esse desequilíbrio, e no corpo físico que vai tomar a forma das doenças, dos desajustes, das desarmonias, que apenas são efeitos das coisas que a gente causou. Então, os efeitos como doenças, desequilíbrios, que a gente sente no corpo, são apenas efeitos, não são a causa da doença. As causas das doenças vai estar representado nos outros corpos, né? Aqui a ciência conhece bem esse corpo físico, que ele é o mais estudado, né? Então ele vai estar constituído aqui por toda a questão química do corpo, todo o funcionamento de a gente andar, olhar, escutar, sentir cheiros, vai estar tudo isso relacionado aqui no corpo físico, no nosso corpo material mesmo. Já o duplo etérico, ele é a alma vital, ele é a vitalidade, ele que tem a energia para poder
mover o corpo, porque sem ele não teria o movimento do corpo. E aqui a gente pode falar sobre uma coisa muito legal do corpo etérico. São pessoas que perdem algum determinado membro do corpo e elas continuam sente dor, sente frio, sente calor, coça, mas a pessoa não tem mais aquele membro. O porquê? O duplo etérico dela está completo, mas ela no físico, ela não tem aquele membro. Então, como o duplo etérico ele emana todas as energias que é sentido através dos outros corpos, e ele é uma cópia igualzinha a nossa, o membro que ela perdeu está lá no corpo. Só que ela não vê, mas está lá do outro lado, praticamente, né? no etérico ali. E o que causa isso, né? Algumas situações que a pessoa, o espírito, precisa vivenciar na Terra, ela já faz um acordo antes de reencarnar que em determinado momento ela vai acabar perdendo um braço, um pé, porque talvez ela provocou em outras vidas que alguém perdesse esse determinado membro do corpo. Então, nessa vida, ela passaria pela mesma situação para sentir o que ela fez em outras vidas, qual fosse um pagamento. Então, nesses casos, a pessoa ela já vem sem o determinado membro que ela fez o acordo do outro lado. Então, ela pode nascer com o corpo inteiro, mas vai ter uma situação na metade da vida ali que ela vai perder a mão. Pronto, já resolveu a situação. E quem consegue ver o duplo etérico, consegue ver esse membro faltante. E a gente pode até dizer que em determinada hora a pessoa vai perder mesmo aquele membro, aquele órgão, aquela coisa, porque não tem energia ali, não tem energia vital. Então tá ali, a gente diria, tipo, de enfeite até cair. Existe outra situação, quando a pessoa não tem nenhum acordo nessa vida de perder algum membro do corpo. Então ela vai e provoca um acidente, alguma coisa, e acaba perdendo. Vamos dizer um exemplo, a pessoa aí gosta de acelerar muito o carro, vai e bate num poste, bate no muro, acaba tendo a perna presa e perde essa perna. Então, nessa situação, ela provocou a perda daquele membro, sendo que o duplo etérico dela estava completo. O que vai acontecer? Como ela provocou isso nessa vida, numa próxima vida, o duplo etérico dela vai ter uma falha, uma mancha, alguma coisa naquele membro que ela perdeu. E pode ser, como o duplo etérico é uma cópia que vai se tornar o nosso corpo físico, ele vai, vamos dizer, perdeu a perna, talvez vai ter um defeito no dedinho do pé. Mas por quê? Provocado de outras vidas. O duplo etérico, ele armazena todas as informações que a gente já passou em outras vidas também. E aqui a gente tem algumas situações, se não me engano o autor é o Brian Vaz, que fala sobre questões de vidas passadas, e ele vai falar de situações em que a pessoa morreu sufocada ou morreu afogada e ela tem problema aqui na garganta, porque na outra vida ela passou um processo, no momento da morte dela, né, ela passou um processo que causou um trauma nessa região, e os traumas são registrados no nosso corpo etérico. Então por isso nessa vida ela vai vir com algum problema. Pensando em alguém que foi enforcado ou se afogou, vai vir problema diretamente aqui na garganta e na respiração, que é onde a região onde um enforcado morreria ou afogado se afogaria com a água aqui nesse processo entre pulmão e garganta. Situações também que a pessoa em muitas outras vidas morreu, sei lá, esfaqueado, com tiro, sei lá, se despedaçou, vamos dizer uma coisa mais graves.
Isso tudo vai ficando registrado no nosso corpo. Então, tem todo o registro das situações traumáticas que a gente passou em outra vida. E isso pode trazer, até para em algum determinado momento em que você passar por uma situação parecida com aquela nessa vida, vai trazer tudo à tona. Daí tem que entrar com tratamento psicológico, tratamento espiritual, para poder tirar a conexão com aquela vida traumática, para poder andar de boa essa vida, né? Então, no duplo etérico a gente vai ter todas essas informações das outras vidas, né? Pessoal, eu vou dar uma cortada aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Sigam o canal para ver a notificação do próximo vídeo. E até lá!